Bom dia a todos. Queiram, por gentileza, tomar seus assentos para os avisos iniciais da atividade. Dentro de instantes, daremos início aos trabalhos desta manhã. Solicito a todos que desliguem seus aparelhos celulares. Os ciclos de estudos estratégicos da ECM Um, dois, reúnem sete. alunos civis e militares dos cursos de altos estudos Não. militares e de Um, dois. pós-graduação estrito sensu em ciências militares da O ECM, com microfone. analistas e É. pesquisadores de dentro e fora do país e com a sociedade em geral, possibilitando reflexões e apreciações de alto nível sobre questões político-estratégicas e de defesa do interesse do país. Integrando a comunidade epistêmica de defesa com a sociedade, fomentam o debate acadêmico de alto Som. nível sobre assuntos estratégicos, contribuindo com a construção de uma mentalidade de defesa nacional. Já? O É. ciclo de estudos estratégicos da ECM chega em sua 29ª edição com o tema Os desafios do sistema internacional contemporâneo para a defesa, como parte integrante da agenda da cúpula dos líderes do G20, a ser realizada no Rio de Janeiro em novembro. As atividades do 29º ciclo serão desenvolvidas em 2 dias. Inicialmente, na manhã de hoje, será feita a abertura do evento, que consistirá em palestras proferidas pelo general Richard, chefe do M, pelo general Carlos Machado, chefe do DSEX, e pelo senhor Antônio Mariano, subsecretário de Assuntos Estratégicos na Secretaria Municipal da Casa Civil do Rio de Janeiro. Na sequência, será proferida uma conferência pelo professor doutor Rafael Calducci Cerbeira, da Universidade Complutense de Madrid, no idioma espanhol, para a qual há disponibilidade de equipamentos de tradução simultânea a serem retirados na entrada do auditório. A seguir, o evento contará com 3 mesas temáticas, que serão conduzidas a partir da tarde de hoje e durante todo o dia de amanhã. Na final da tarde de amanhã, o comandante da ECM realizará o encerramento. Solicito a atenção de todos para a entrada das autoridades. Ingressa no auditório Duque de Caxias o senhor general de Exército, Richard Fernandes Nunes, chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhado do senhor general de Exército, Francisco Carlos Machado Silva, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, do senhor general de divisão, Josias Pedrotti da Rosa, vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, do senhor general de divisão, Fernando Bartolomeu Fernandes, sétimo subchefe do Estado-Maior do Exército, do senhor general de brigada, João Felipe Dias Alves, diretor de Educação Superior Militar, do senhor general de brigada, Luciano Antônio Sibinel, diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, do senhor general de brigada, Marcelo Yoshida, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, do senhor José Antônio Pérez Rojas Mariano de Azevedo, subsecretário de Assuntos Estratégicos na Secretaria Municipal da Casa Civil do Rio de Janeiro, e do senhor general de brigada, Mário Eduardo Moura Sassoni, comandante da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco. O ambiente geopolítico internacional atual é marcado por grande complexidade. A emergência e consolidação de novos atores, estatais e não estatais, a ressurgência de conflitos armados entre estados, o aumento das preocupações com assuntos que atravessam as fronteiras nacionais e a pressão pela redução da utilização de recursos naturais, frente à necessidade de garantir o padrão de vida de uma população mundial crescente, levou a uma mudança nos paradigmas dos estudos de segurança e defesa, que passaram a se dedicar a uma gama mais ampla de assuntos. A ECM, assumindo seu importante papel como espaço de debates de mais alto nível sobre as questões que envolvem a defesa do Brasil, atenta à conjuntura, promove a reflexão acerca do tema, os desafios do sistema internacional contemporâneo, sob a perspectiva principal das ciências militares, a partir de 3 eixos temáticos: multilateralismo, temática climática e desenvolvimento sustentável. Para tanto, o 29º ciclo de estudos estratégicos contará com a participação de militares,
professores, acadêmicos e especialistas, cujos currículos encontram-se expostos no saguão de entrada deste auditório, proporcionando uma visão interdisciplinar e abrangente do tema e contribuindo para ampliar a capacidade de argumentação e de pensamento crítico. A atividade desta manhã consistirá, inicialmente, de uma conferência de abertura proferida pelo general de Exército Richard Fernandes Nunes, chefe do Estado-Maior do Exército, pelo general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e pelo senhor José Antônio Pérez Rojas Mariano de Azevedo, subsecretário de Assuntos Estratégicos na Secretaria Municipal da Casa Civil do Rio de Janeiro, seguida de um intervalo de 30 minutos. Na sequência, será proferida uma conferência pelo professor doutor Rafael Calducci Cerbeira, da Universidade Complutense de Madrid, no idioma espanhol, sobre o tema O papel das instituições globais no sistema internacional atual e seus impactos para a defesa. Na parte da tarde, as atividades serão retomadas às 13h30, neste auditório. Informo que a plateia no auditório Duque de Caxias é composta pelo corpo docente desta escola, constituído por oficiais instrutores brasileiros e de nações amigas, e por professores civis, e pelo corpo discente da escola, formado por coronéis do curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, por coronéis do curso Internacional de Estudos Estratégicos, por oficiais alunos do primeiro ano, de forma presencial, e do segundo ano, remotamente, do curso de Comando e Estado-Maior, por oficiais alunos do curso de Direção para Engenheiros Militares, por oficiais alunos do curso de Comando e Estado-Maior para oficiais de Nações Amigas, por alunos do programa de pós-graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, e por participantes externos inscritos, tanto localmente quanto por videoconferência. Convidamos os presentes a entoarem o Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada.
na vida, no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, rogai, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte. Verás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Queiram sentar-se. O comandante da ECM fará uso da palavra. Senhor General Richard, chefe do Estado-Maior do Exército e eterno comandante da nossa escola, senhor General Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, senhor Antônio Mariano, subsecretário de Assuntos Estratégicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Saudando os senhores, eu gostaria de estender meus cumprimentos a todas as autoridades militares aqui presentes, as senhoras e os senhores que nos prestigiam neste auditório, e remotamente aos nossos alunos na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e aqueles inscritos que nos acompanham a partir da plataforma Zoom. Esse ano, o 29º ciclo de estudos estratégicos da escola, ele se reveste de uma característica um pouquinho diferente, porque em razão da aderência dos assuntos que vão ser tratados aqui na escola, na jornada de hoje e na jornada de amanhã, esse ciclo foi incluído como um dos eventos do nosso G20, uma atividade que vai ocorrer ao longo do ano aqui na cidade do Rio de Janeiro e que é de extrema importância, tanto para a cidade como a nível mundial. Então, isso muito nos envaidece. Eu gostaria de agradecer aqui professora doutor Antônio Mariano por essa acolhida da Prefeitura ao nosso evento. E também eu gostaria de destacar o número de inscritos que nós temos no nosso ciclo para esse ano. Só do pessoal à distância, nós temos 349 inscrições, nos acompanham pela plataforma Zoom, acho que é um número bastante expressivo, e temos 436 inscritos para assistir presencialmente. Bem, dito isso, eu gostaria de convidar para compor a mesa de abertura para nosso evento inicial o professor Antônio Mariano, o general Carlos Machado, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e o nosso general Richard, chefe do Estado-Maior do Exército. Convidamos o senhor general Carlos Machado a fazer suas considerações. Senhor General Richard, chefe de Estado-Maior do Exército, a pessoa de quem cumprimento todos os oficiais generais, autoridades civis, senhores professores presentes a esse evento, senhores alunos da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, aqueles que nos acompanham desde a Vila Militar, lá na Exaó, senhoras e senhores, muito bom dia. Para o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, é um prazer muito grande, na verdade é uma honra poder ser o primeiro a dirigir algumas palavras relacionadas à abertura deste importantíssimo evento. E, naturalmente, eu preparei alguma coisa aqui para falar sobre a educação militar contemporânea e os novos desafios. Quais são os desafios que se apresentam dentro desse sistema internacional contemporâneo, na maneira de ver do chefe do departamento, voltado para a educação? Nós temos aí novas configurações políticas, geopolíticas, né, econômicas e culturais,
e os profissionais das Forças Armadas têm novos desafios a cumprir, problemas, perspectivas de atuação diferentes, distintas, e o Exército Brasileiro, como uma instituição permanente do Estado brasileiro, tem uma cultura institucional muito forte, voltada também para os seus valores militares, entre os quais a gente sempre destaca a hierarquia e a disciplina. Então, por mais disruptivo que seja o novo modelo de educação, como se apresenta e todos os dias a gente observa, devendo ser criativo, devendo ser inovador, essa cultura militar, ela precisa ser preservada sob pena da perda da identidade do Exército. Então, na concepção de um desenho de força para um ambiente temporal até 2040, que é aquilo que o Exército trabalha nesse momento, o Exército Brasileiro ele deixa muito claro o compromisso com a transformação e a inovação tão necessárias à formação do combatente do século XXI, sem descuidar dos seus valores, das suas tradições, olhando também para os desafios que vêm pela frente. Então, eu considero que o foco principal, a formação inicial e continuada dos novos militares, deve ser aprender a resolver problemas. E essa capacidade de resolver questões que ainda não existem vem de uma integração entre conhecimentos e valores nas distintas situações que se apresentam no momento que a gente vive. E aí, entre as competências militares que devem, na minha maneira de ver, ser trabalhadas, eu destacaria a iniciativa, a criatividade, a capacidade de se comunicar, o espírito colaborativo e, naturalmente, o pensamento crítico. A formação de oficiais e sargentos da Força tem que privilegiar o desenvolvimento de habilidades técnicas, particularmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, unindo-se o conhecimento dessas 4 áreas a outras áreas não menos importantes. Seguramente, o cidadão, o indivíduo, vai estar melhor preparado para aprender criativamente e resolver esses desafios e esses problemas que a gente tem aí pela frente. Agora, uma área de estudo que não pode ser esquecida, que é tão importante quanto, é a história militar. É por intermédio da história militar, é por meio da história militar que se amadurece profissionalmente, vendo as experiências anteriores, e a partir do entendimento da solução dos problemas difíceis nessas incertezas que a gente vive aí, a história aparece, cresce de importância, inclusive para entender os limites de atuação da Força Terrestre. Para que essas transformações aconteçam, é preciso que o comandante, o diretor das nossas escolas, por exemplo, estejam dispostos a trabalhar, particularmente o corpo docente, na necessidade de mudar mentalidades e investir cada vez mais em novas tecnologias de ensino que possam atribuir uma boa dinâmica à aprendizagem. E não se trata apenas de prover equipamentos, é preciso insistir na sua utilização. Então, tem que se buscar o convencimento. Alguns anos atrás, durante a pandemia, eu era o diretor dos colégios militares e, de uma hora para outra, o sistema teve que sair da atividade presencial para a atividade à distância, mesmo que fosse um sistema que já estava, os nossos colégios já estavam preparados para isso, mas o vencer resistências foi muito importante. E aí os nossos professores conseguiram, aos poucos, ir se adequando a essa situação. Então, essa capacitação nas novas metodologias precisa ser feita de forma conjunta e debatendo, para atender às demandas, às diretrizes institucionais, para atender à realidade profissional e, particularmente, o perfil de cada discente que a gente tem aí nas nossas escolas. Esse tem que ser um objetivo de qualquer projeto voltado para a educação. O aluno precisa estar convencido de que ele pode, na verdade, que ele deve aprender em todos os lugares, em todos os momentos, e de que é muito importante formar grupo, estar trabalhando sempre em equipe. Isso vai ajudar a desenvolver ainda mais as suas capacidades e superar aquelas eventuais deficiências visando aí as incertezas do futuro.
é muito importante ampliar o repertório, naturalmente, ampliar o repertório cognitivo, o repertório cultural, a capacidade de argumentação, e isso vai acontecer através da prioridade do hábito da leitura. E ainda assim ter a consciência de que esse embasamento técnico-cultural, né, vai integrar características voltadas para o comportamento daqueles alunos. Os programas de autoaprendizagem, né, incentivar a autoaprendizagem, a busca por capacidades que se voltem para a resolução desses problemas, tem que ser também um objetivo prioritário nas nossas escolas. E, finalmente, o estímulo à pesquisa é um desafio interessante que não pode, precisa ser bem compreendido, né? Ele não pode se ater apenas a elaborar trabalhos obrigatórios para ganhar nota ou ainda produzir artigos, monografias, etc. A pesquisa, ela não se limita à produção de conhecimento científico estrito sensu. Ela permite a ampliação de visões de mundo, como todos nós sabemos. O Exército está trabalhando na concepção de transformação e do desenho de força para 2040. Esse foi um documento produzido pelo Estado-Maior do Exército. E eu vou pensar aqui muito rapidamente as ideias que estão aqui inseridas e que estão relacionadas à educação militar. O macrosistema educação terá um papel ainda mais importante na formação intelectual, física, atitudinal e no desenvolvimento do caráter moral e ético do combatente, além do cultivo dos princípios da liderança militar. Até 2040, os atuais itinerários formativos, naturalmente, terão que ser aprimorados, adequando-se às novas competências exigidas aos comandantes do futuro. Algumas características desejadas que constam aqui nessa concepção de transformação. Cada integrante da instituição deve contribuir para uma difusão de uma cultura institucional em que a valorização e o respeito ao ser humano sejam externalizados em palavras e ações. Haja um ambiente em que a camaradagem, a probidade, a lealdade, a transparência e a confiança sejam efetivamente vivenciados. O comprometimento com a qualidade e a efetividade do cumprimento de todas as missões deve ser cultivado. E deve ser priorizado o desenvolvimento das capacidades necessárias para garantir a operacionalidade. Além disso, o planejamento educacional para todos os cursos de formação, aperfeiçoamento e altos estudos devem ser adequados às novas demandas oriundas do conceito operacional do Exército Brasileiro, sempre de acordo com as particularidades de cada especialidade e fase da carreira, assim como nos cursos de especialização e extensão e estágios naquilo que for pertinente. Favorecer, ao par de competências técnicas, o desenvolvimento de uma visão sistêmica e da capacidade de análise crítica, de forma a considerar os desdobramentos das ações em suas variadas esferas e seus reflexos ao longo do tempo. Sob o ponto de vista coletivo, é preciso promover o desenvolvimento das competências ligadas ao relacionamento interpessoal, do trabalho em equipe e a produção coletiva. E é fundamental que os potenciais comandantes e chefes de todos os escalões sejam direcionados para a gestão de pessoas no ambiente organizacional, incluindo a administração das variadas situações que podem se apresentar no cotidiano do profissional. A complexidade do ambiente futuro exige que os militares tenham a capacidade de atuar em equipes multiculturais, compostas por militares e civis, com diferentes especialidades e filiações institucionais, coisa que, na verdade, já acontece nos dias de hoje. Assim como se relacionar com populações locais com bagagens socioculturais diversificadas. Desenvolver a capacidade de liderança, iniciativa, empatia, tomada de perspectiva, negociação e conciliação de interesses se torna indispensável ao lado da capacidade de tomada de decisões alicerçadas nos princípios da legitimidade, da ética e da legalidade. Fomentar ações com o comando da Marinha e da Aeronáutica para implementar atividades conjuntas nos principais cursos, de modo a favorecer o desenvolvimento da interoperabilidade. Desenvolver uma cultura de preparo e emprego conjunto ao longo do itinerário formativo. Esse é um trabalho que precisa ser explorado e desenvolvido não apenas nas nossas escolas de mais alto nível. E a Escola Superior de Guerra, ela tem uma base muito boa com o seu Instituto de Doutrina e Operações Conjuntas para nos apoiar nessa direção.
desenvolver e aprofundar ao longo da carreira processos de internalização de valores institucionais, mais uma vez, ética militar, fundamentos de liderança de forma estruturada e permanente. Ampliar a disponibilização de plataformas de aprendizagem, como já foi colocado, buscar a aproximação entre pesquisadores militares e civis nos programas de pós-graduação da linha de ensino militar bélica, da linha de ensino militar científico-tecnológica, assim como na linha de ensino militar de saúde complementar, com foco na resolução de problemas militares decorrentes também do conceito operacional do Exército, preferencialmente por meio da adoção de abordagens complementares e interdisciplinares, algo que também já está acontecendo a partir da parceria permanentemente criada entre o Departamento de Ciência e Tecnologia e o Departamento de Educação e Cultura do Exército, com iniciativas em andamento. E, finalmente, uma última ideia: planejar oportunidades de aprimoramento de experiência profissional aos seus quadros por meio de intercâmbios e cursos junto aos centros de excelência internacionais. Então, eu acredito que essas ideias pensadas aqui dessa concepção de transformação, elas colocam muito bem a maneira como o Exército pensa que deve se comportar na contemporaneidade, nesse ambiente que nós vivemos no dia de hoje. Muito obrigado. Convidamos o senhor Antônio Mariano a fazer suas considerações. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, General Richard. Bom dia, General Carlos Machado. A quem eu cumprimento a todos os presentes. Queria, antes de mais nada, estender a vocês todos os cumprimentos do prefeito Eduardo Paes, que deveria estar aqui presente, não pôde. Principalmente o General Richard, lhe mandou um abraço, General. E dizer que, para mim, além de ser uma satisfação representar a prefeitura e o meu chefe, claro, mas é também uma satisfação estar na ECM, estar em uma escola de tão alto nível do Exército, uma questão pessoal. Meu pai foi do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, general, e eu cresci vindo para a URCA semanalmente, eu vinha buscá-lo. Então, eu conheço o Forte, eu conheço a ESG. Quando eu fiz o meu TCC na faculdade, frequentei muitas bibliotecas da Escola Superior de Guerra, li muito Meira Matos. Então, para mim, eu reconheço, e para mim é uma satisfação poder estar aqui junto de quem pensa o Brasil de uma forma tão importante. Ainda mais no evento que hoje é importante não só para o Brasil, mas como para o Rio de Janeiro, que é o G20. Então, obrigado pelo convite. Explicar rapidamente o que é o G20, eu não sei se todos sabem. O G20 é esse que está espalhado pela cidade inteira, a gente vê totem G20, Rio, capital do G20, enfim, no G20 hoje ele é quase uma coisa onipresente dentro da nossa convivência aqui na cidade do Rio. O G20 ele não é uma instituição permanente, o G20 é um fórum de discussões das 20 maiores economias do mundo, o Brasil dentre elas, e dentro da sua presidência rotativa, calhou desse ano ser no Brasil, e por força do prefeito Eduardo Paes, nós conseguimos trazer a cúpula de líderes, que será nos dias 18 e 19 de novembro, aqui para o Rio de Janeiro, vai ser no MAN. Se vocês passarem por ali, vai ver que o MAN está todo em reformas, o entorno está em obras para a gente poder receber as 20 lideranças, essas 20 lideranças mundiais. E nós dizemos que o Rio é a capital por isso, porque nós vamos receber essa cúpula tão importante. Para além disso, óbvio que o G20 ele se desenvolve ao largo do nosso país, ao longo do Brasil, mas ao redor de 120, 130 eventos oficiais desse fórum, 2/3 vão ser aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que isso reforça a importância de recebermos o G20 aqui no Rio. E faço até uma provocação. Acho que ter o General Richard aqui do lado é importante por isso. Nós temos dentro do G20 alguns grupos de engajamento oficiais. Nós temos o grupo de engajamento dos parlamentos, onde os 20 presidentes de parlamentos se encontram. Há 2 semanas nós tivemos o J20, que é o grupo de engajamento dos presidentes de Suprema Corte desses 20 países. Recebemos aqui no Rio de Janeiro, no TJ. Nós temos o Youth 20, o Women 20, o Oceans 20. Nós temos ao redor de 13 ou 15 grupos de engajamentos oficiais dentro do âmbito do G20. Por que não as Forças Armadas não terem o seu próprio grupo de engajamento? Por que a gente não pode ter o Defense 20, inventando o nome? Acho que faz todo sentido. A defesa
o tema da defesa é algo cada vez mais premente dentro das discussões entre nações. Nós temos aqui representantes de nações amigas, estou vendo aqui Peru, Chile, Panamá, Paraguai, não estou vendo outras bandeiras, mas imagino que tenham mais. E isso é uma tradição, né? Enfim, como eu falei, eu vi isso dentro da Escola Superior de Guerra. Meu pai foi para Washington representando a ESG, ficou 2 anos em missão diplomática lá. Então, essa troca de conhecimento já tão normal entre as Forças Armadas das Nações Amigas, por que isso não pode virar um fórum de discussões permanente dentro do G20 e as 20 Forças Armadas das Nações Amigas, né? Então, acho que fica essa provocação, general, para o senhor levar mais para frente, para levar para o comando e para o Ministério da Defesa. Enfim, não queria me alongar muito, queria dizer que para nós, da Prefeitura, é um orgulho poder ter este evento, esse ciclo de estudos estratégicos dentro do âmbito do G20, como eu falei, pensar o Brasil de uma forma de tão alto nível, parabenizá-los, agradecer por nos procurar e fazer a nós essa provocação inversa de colocar, então, o Exército dentro desse âmbito de discussões. E agora devolvo essa provocação, espero que dê certo no futuro próximo. Parabéns a todos, muito obrigado, espero que seja um excelente dia de discussões. Convidamos o senhor general Richard a fazer suas considerações e realizar a abertura do evento. Renovo meus cumprimentos de que tenhamos um ótimo dia, né? Bom dia a todos. Em particular aqui ao meu amigo Carlos Machado, que me sucedeu aqui na chefia do DSEX, né? Com muita honra. E ao nosso professor doutor Antônio Mariano, representando a Prefeitura da Cidade Maravilhosa. Peço também que retribua ao prefeito Eduardo Paes os cumprimentos que me concedeu. Amém? Quero agradecer mais uma vez ao DSEX, à Diretoria de Educação Superior Militar e ao general Sassoni, comandante da ICEM, pelo convite, né, que me fizeram. E você sabe muito bem o que representa a ICEM na minha vida, né? É um lugar comum nós nos referirmos a certos ambientes como a nossa segunda casa. Para mim, não é um lugar comum. Eu tenho uma segunda casa, e a minha segunda casa é a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Só depois da minha própria lar eu me sinto tão bem no ambiente quanto me sinto aqui na ICEM, por razões diversas, pelo tempo que passei aqui, pelos inúmeros eventos em que estive sentado nesse auditório, inclusive ontem, né? E outros em que eu estou aqui desse lado aqui do tablado, podendo me dirigir a palavra a uma plateia tão qualificada, inclusive, como você disse, Sassoni, centenas aí à distância, né? E o nosso segundo ano lá na ESAO, que a gente consegue observar daqui. A ECEM tem a grande importância para a instituição de pensar o Exército. A Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, ela pensa a instituição. Para pensar o Exército, nós não podemos simplesmente restringir esse recorte à instituição propriamente dita. Nós temos que pensar inicialmente o nosso país. Afinal de contas, o Exército existe para servir a pátria, para servir ao nosso país. Só que nesse mundo cada vez mais interconectado, isso não é de agora, isso já vem de algum tempo. Basta lembrar que nós fomos, na Segunda Guerra Mundial, lutar pela liberdade e pela democracia. Cruzamos o Atlântico. O único país do continente sul-americano que cruzou o Atlântico para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos que pensar o mundo. Então, um ambiente como esse, multilateral, o G20 se reunindo no nosso país, com a presidência pro tempore que foi concedida ao nosso país, e o Rio de Janeiro, mais uma vez, sediando um evento de grande envergadura, neste caso, a reunião da cúpula que ocorrerá em novembro, é importante realmente que nós estejamos envolvidos nisso, participando disso, e agradeço muito à Prefeitura do Rio de Janeiro ter aceito essa proposta que foi feita pela ICEM de integrar a programação deste ano de 2024. E também acato com muito boa vontade essa provocação que foi feita, né, de criarmos um fórum de debate de defesa nesse ambiente G20. Não vai ser fácil. Se olharmos aí a composição do G20, o professor Vinícius está rindo ali, né? Vai ser, mas é um desafio bom de tentarmos enfrentar. Quem sabe? Eu acho que a provocação está aceita e vou levar isso ao comandante do Exército para que possamos, quem sabe, viabilizar algo já, né, nesse momento.
Mas, como eu dizia, a ICM se propõe a isso. E uma das maneiras que a ICM se propõe a pensar o Brasil e pensar o mundo é por meio dos ciclos de estudos estratégicos. Esse é o 29º, né? Eu me lembro de alguns ciclos aqui que foram extremamente inovadores e que provocaram discussões inéditas no âmbito do nosso Exército. Aqui eu acho que se discutiu com seriedade pela primeira vez a questão cibernética, a proteção das infraestruturas críticas. E algumas vezes são premonitórias e dão até o que falar depois, porque nós fizemos um ciclo aqui em 2017 para discutir a participação das Forças Armadas na segurança pública. Eu era o comandante da escola. No ano seguinte, eu tive que passar o comando da escola mais cedo para ser o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, por conta, talvez, daquele ciclo que havíamos feito. Então, cuidado com os ciclos que se realizam aqui, porque eles podem se voltar contra nós. Então, só para dar uma ideia da variedade de temas que se discutem aqui. Neste ano, essa questão de nós discutirmos sob a ótica das ciências militares e da defesa, propriamente dita, né? Os temas do multilateralismo, a temática do clima e a questão do desenvolvimento sustentável tem tudo a ver com os interesses do nosso país, com a projeção de força que nós temos que fazer, como disse o general Carlos Machado aqui, para 2040. E basta dizer que, se nós consultarmos a nossa Constituição Federal, vamos encontrar total aderência desses temas ao que está previsto na nossa Carta Magna. O nosso artigo 4º da Constituição Federal, no seu inciso 9º, quando ele trata da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, isso consta das cláusulas pétreas da nossa Constituição. O artigo 4º está entre elas. São princípios constitucionais a obedecer. Isso tem tudo a ver com a questão do multilateralismo. Qual é a opção ao multilateralismo? O unilateralismo? O bilateralismo? Qual seria a opção? Por mais que esteja em crise esse instituto, né, do multilateralismo, esse conceito, imaginar uma alternativa a ele é um pouco difícil, né, diante dos cenários que temos encontrado. E temos que observar a nossa própria Constituição Federal. No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, isso tem a ver também com a temática do clima. O artigo 170 da nossa Constituição, em seu inciso 6º, ele fala que a nossa ordem econômica ela precisa valorizar o trabalho humano sob uma perspectiva de justiça social e defesa do meio ambiente. E o artigo 225 da nossa mesma Constituição trata da mesma forma do tema do meio ambiente, de como ele precisa ser preservado com responsabilidade para que o desenvolvimento se dê com um mínimo de impacto ambiental, para que possamos legar às gerações que vão nos suceder um mundo habitável. Então, eu acho que todos esses 3 eixos que foram escolhidos não poderiam ser mais bem posicionados em relação àquilo que nos preocupa nesse mundo contemporâneo, e sem participação cooperativa entre as diversas nações que estão aí sob condições muito semelhantes, nós não chegaremos a bom termo. Nesta escola também, em 2017, nós fizemos uma evolução importante para que tudo que o Instituto Meira Matos trouxe em termos de desenvolvimento da pesquisa científica para essa escola, desenvolvendo os programas de pós-graduação estrito sensu em ciências militares, pudesse ser melhor comunicado. E eu estou falando do Observatório Militar da Praia Vermelha. O Observatório Militar da Praia Vermelha tem entre suas áreas de temáticas questões muito apropriadas à discussão desses temas que estamos aqui discutindo. Então, nada mais relevante que isso. E o Rio de Janeiro tem também essa marca. Aqui é a cidade onde se realizou a Conferência Eco 92, que tratava exatamente da questão ambiental e desenvolvimento, a Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em 2012, tivemos a Rio+20, em que o desenvolvimento sustentável era realmente o foco das discussões. E o Brasil se prepara, não vai ser no Rio, vai ser em Belém, para a COP30, e vai tratar também dessa temática, né, das mudanças climáticas que têm ocorrido. Então, são uma série de ideias que vão convergindo para que a gente reconheça a relevância de um evento desta natureza. Nós estamos discutindo algo, né, mais do que apropriado e num local onde isso sempre foi debatido com muita profundidade. Mas nada é tão simples, né? Nada é tão simples quanto parece. Nós estamos vivendo um mundo bem diferente do de 1992 e o de 2012, em termos de ambiente informacional.
e isso preocupa muito o Exército, como deve preocupar todas as pessoas sérias que se dedicam ao bem da humanidade. Nós vivemos num ambiente informacional conturbado, precipitado. Eu tenho até rotulado esse ambiente informacional de mundo psíquico, precipitado, superficial, imediatista e conturbado. Esse ambiente ele é deletério para a busca de consensos, para a busca de diálogo. É muito difícil pensar em defesa, pensar em desenvolvimento sustentável, pensar em soluções multilaterais, discutir a questão do clima num ambiente psíquico desse, porque o que mais é atingido nesse ambiente é exatamente o diálogo, que não se processa com clareza. Nós vivemos um mundo de guerra de narrativas. Basta ver os dois conflitos mais relevantes que temos observado no mundo de hoje, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio. Os fatos vão sendo relegados a segundo plano e o que prevalece na percepção da sociedade são as narrativas que são construídas em torno dos interesses que estão em jogo. Então, isso aí, para nós, é da maior relevância, porque deixa de ser uma questão política, deixa de ser uma questão jurídica, deixa de ser uma questão de defesa, passa a ser uma questão ética. Esse é o tema primordial, talvez, da nossa preocupação. Eu fico satisfeito de saber que o nosso curso de Política, Estratégia e Autoadministração do Exército, estão aqui, os coronéis e alunos, estão estudando esse tema. É um dos temas do projeto interdisciplinar de 2024. Vai ser muito bom para nós termos esse resultado. Recomendo a leitura de um artigo que eu acabei de ler, li ontem, para ser mais exato, publicado agora na Military Review, do coronel Todd Smith, do Exército Americano, em que ele fala sobre a questão da credibilidade das Forças Armadas dos Estados Unidos. O título do artigo é Frágil e Brutal. Está disponível, aberto aí na internet. Esse artigo, para nós, só muda o endereço. Se trocarmos o endereço ali, cabe perfeitamente no que nós temos vivenciado aqui no nosso país. E eu vejo que, e talvez esse seja o maior drama para que nós possamos chegar a bom termo a qualquer discussão dessa natureza. Não adianta realizarmos fóruns de debate, seminários, trabalhos de integração, de parcerias institucionais, se nós não focarmos claramente nessa questão do comportamento ético diante desse mundo, né, informacional translocado que estamos aí a observar. Eu faço até uma paródia aqui, se me permitem, ao pensador esloveno Slavoj Žižek. Ele, algum tempo atrás, provocou as pessoas aí com uma formulação humorística de um trilema, né? Ou seja, a impossibilidade de conjugar três características, né, três conceitos de maneira sintética. Então, o trilema de Žižek, ele se referia mais ao mundo onde ele vivia, né, na Eslovênia, lá naquele ambiente do leste europeu, dizendo que era impossível conciliar honestidade, inteligência e adesão sincera à causa ideológica. Eu, parodiando ele, eu estenderia esse trilema para qualquer extremismo ideológico. Eu não consigo imaginar um extremista que seja inteligente e honesto ao mesmo tempo. Nós podemos ter radicais, seja que é lado do espectro ideológico, que sejam inteligentes, temos radicais inteligentes, necessariamente não podem ser honestos. Podemos ter radicais honestos? Com certeza abdicaram da inteligência, porque pessoas inteligentes e honestas não podem ser radicais extremistas e se dedicarem a destruir o diálogo da humanidade. Pessoas inteligentes e honestas necessariamente precisam buscar o equilíbrio, o diálogo e o consenso mínimo necessário para que a gente possa enfrentar desafios tão grandes quanto esse que temos pela frente. Então, com essas palavras, eu gostaria de concluir aqui o que tinha a dizer a todos como chefe do Estado-Maior do Exército, dizer da satisfação do Exército Brasileiro, em nome do general Tomás, de participar de um evento dessa natureza, e declaro aberto o 29º ciclo de estudos estratégicos da ICM.